choram as rosas. Em casa, Mesud serve seu pai e questiona o que ele está fazendo. Salih diz que está fazendo uma lista para comprar o que falta para o casamento de Guru, confirmando que está decidido. Mesud pede que não sacrifique a filha, pois ela já está comportada, mas Salih diz que não pode confiar nela e que não pode deixar que volte a humilhá-los, confirmando que está irredutível. Mesud se retira da mesa e questiona se pode ir para casa, pois esqueceu de pegar algumas coisas e pede que não se preocupe, pois logo voltará. Na varanda, ela liga para Jenner e confirma que se encontrarão. Olhando para Bela Vista, Sisek conta como está achando tudo isso bastante impossível e Taner responde que está amando, mas Yonko o deixa louco, mas se não tivesse a conhecido, jamais saberia do seu verdadeiro amor. Sisek desdenha, mas ele demonstra que a ama mesmo enfrentando todos. Ela ama o passeio e se apoia em seu ombro. Mesud corre para abrir a porta e deseja que o marido seja bem-vindo. Jenner adentra e agradece por ela ter comprado guloseimas para ele, mas desdenha por estarem se encontrando às escondidas mesmo sendo emocionante. Na sala, Mesud revela que parará com o processo de divórcio e Jenner acha ótimo, mas exige uma desculpa da parte de Salih, pois foi humilhado por ele e merece uma compensação. No hotel, Akif enche a taça e serve Guru, comentando como a receita é fácil e pede que prove. Guru agradece e prova, rejeitando a bebida. Ele comenta que ela age como se fosse de outro problema, mas a jovem pede que inicie rapidamente, pois seu pai está à espera. Ele dá a condição de que beba mais um pouco e ela assim faz, comentando sobre os negócios. Ela acha a bebida horrível e ele desconversa, se retirando. Omer e Gulfen chegam ao hotel e o adentram. A recepcionista os recebe e Gulfen se apresenta, contando que Akif veio revisar o hotel e fica sabendo que Akif está ali e se encontra com uma convidada. Ela diz que fará uma surpresa, mas Omer diz preferir ficar ali esperando. A madame diz que não quer deixá-lo ali sozinho, mas ele diz que não quer atrapalhar os planos. Ela diz que isso não acontecerá e o leva. No banheiro, Akif se apronta perante o espelho e parte, retornando à sala e olhando para as pernas de Guru. Guru percebe os olhares e diz que depois terminarão tudo, pegando suas coisas para partir, mas Akif joga seus pertences no sofá alegando que a levará para casa quando terminarem. Ela não gosta da atitude e tenta recuperar novamente, mas ele segura em suas mãos pedindo que não seja ansiosa. Ele diz saber pelo que ela está ali, mas ela diz que está acontecendo um mal-entendido e o empurra. Ele a pega pela cintura e Gulfen chega no exato momento com Omer, questionando o que estão fazendo e se chocando. Omer sai irritadamente e Gulfen se decepciona, partindo. Guru tenta se explicar, mas fracassa, enquanto Akif pensa no que dirá a madame. Guru diz que ele deveria ter pensado nas consequências antes de agir e parte. Omer e Gulfen adentram o carro e parte. Guru os vê partir e se desespera. Gulfen questiona se Omer está bem, alegando que entende que ele se irrite, pensando o mesmo que ele, mas afirma que não se surpreende já que a jovem está fazendo de tudo para ser como a madame, mas desdenha da forma de Akif em agir. Em casa, Salih questiona sobre Guru e Mesud responde que a irmã não está atendendo às ligações. O representante do noivo rasga elogios para o mesmo e Salih deseja que sejam bastante felizes no casamento. As duas comentam sobre Guru ainda não ter chegado no local. Omer e Gulfen chegam à casa e descem do carro. Omer se despede e diz que se verão depois e Gulfen diz que está tão irritada quanto ele, pois foi um baque grande, desejando que descanse e se despedindo com um beijo na bochecha. Ele parte e ela liga para Caide, contando que aqui fez tudo se tornar bastante fácil, contando que Omer achou horrível a cena que viram. Ela adentra a casa continuando surpreendida pela rapidez, alegando que Guru tentou seduzir Akif por não ter Omer. Ali escuta tudo e Caide fica chocada. Gulfen gargalha ao terminar de contar tudo e questiona o que Alid quer. A empregada desconversa e se retira. Gulfen diz a Caide que ela não deve se preocupar, pois tudo acabará bem. Na cerimônia, o representante do noivo rasga elogios para as filhas de Salih e Mesud sai para atender a porta. Alid adentra questionando sobre Guru, mas não atende ao pedido de Mesud em baixar a voz por terem convidados. A governanta chega na sala intimando Salih, alegando que o descaramento de Guru é horrível, pois já atingiu ao pai e agora Gulfen, comentando sobre o encontro com Akif. Todos na sala ficam chocados com as revelações. Alid diz que agora terão de implorar pelo perdão de Gulfen e parte. Salih passa mal logo em seguida e o representante do noivo acha uma vergonha, enquanto a mãe diz que a jovem não é para seu filho e o puxando.
Mesud tenta defender sua irmã, mas fracassa enquanto todos partem. As filhas socorrem o pai e pede que não se descontrole. Salih acha tudo horrível e Mesud diz conhecer sua irmã, alegando que jamais faria isso. Sisek sai para atender a porta e conta a Guru que estão com inúmeros problemas e que seu pai está furioso. Salih chega irritado com a jovem e dizendo que a mesma não é sua filha, agarrando e xingando. As filhas o seguram para que o pior não aconteça. Guru afirma que não é verdade e que demonstrará que não é culpada, partindo. Alid adentra o quarto de Gulfen avisando que Guru está insistindo para conversar com a mesma, alegando que tem algo importante para dizer. Gulfen diz que descerá para conversar, mas pede que Sian esteja presente. Alid diz que assim fará. Gulfen desce e questiona o que ela estava fazendo com Akif, alegando que ele ter a chamado não é motivo suficiente para tal ato. Guru começa a se explicar e Sian começa a ouvir a conversa. Guru não entende o mal-entendido e explica que Oscar lhe mandou ao local. Gulfen dá um basta e Sian parte após ouvir tudo. Gulfen sai atrás dele e Alid expulsa a mocinha, a chamando de qualquer e sem vergonha, por ter ido atrás de Akif e Omer, alegando que ela lamentará caso algo aconteça com Gulfen, e retorna à mansão. Ao se virar, Guru dá de cara com Salih. Em seu quarto, Sian não entende o porquê de Guru só os fazer sofrer, mas Gulfen explica que a jovem tem um plano e apenas está usando, não merecendo que chore por ela. Sian questiona se Guru é má e Gulfen diz que ele não deve amar alguém que lhe faz mal. O irmão a abraça dizendo que não quer mais a jovem o visitando e Gulfen acha perfeito, alegando que assim será feito, da forma que ele desejar e pede que se tranquilize para poder descansar. Ela se retira do quarto desejando que Sian descanse e no corredor, Alid conta que Akif está ali e quer vê-la. Gulfen manda dizer que não está em casa, mas depois pensa melhor e pede que o mande subir a seu quarto, mas só depois de pôr seu vestido. Alid parte. Gulfen liga para Kaid e diz que lhe dirá algo, mas não tem tempo. Em casa, Salih tranca Guru no quarto, alegando que se a mesma sair dali, nunca mais voltará para casa e põe Mesud para vigiar. Gulfen desce as escadas e ouve a voz de Omer, e adentra o quarto. Akif diz sentir bastante e diz que não acontece nada entre ele e Gurlu. Gulfen diz não querer ouvir explicações e Omer começa a ouvir a conversa. Gulfen questiona se isso faz parte do plano dele, alegando que Guru não poderia ter chegado sozinha ao hotel. Akif diz querer explicar e revela que Guru foi ao seu escritório e insistiu para que fossem ao hotel. Omer ouve tudo. Gulfen continua duvidando e Akif diz que foi apenas um acidente e pede que não se altere. Gulfen diz que não tem mais nada a falar ali e Akif parte. Omer adentra o quarto e conta que sua mãe lhe avisou, questionando se Gulfen está bem. Gulfen pega na mão dele, dizendo que estava pensando no porquê de a castigar, já que apenas quer ajudar a todos e se sente uma vítima. Omer fica pensativo. Salih diz que irão embora da casa no dia seguinte, mas Yonka pede que reflita melhor sobre. Mesud diz que ele está irritado e pede que se tranquilize para pensar em melhor amanhã. Guru chora no quarto pelo estado que seu pai se encontra e Sisek tenta acalmar, dizendo que logo Salih cairá em si. Yonka adentra o quarto debochando por terem de ir embora amanhã. Sisek recebe uma mensagem de Taner dizendo sentir saudades dela e pedindo para se verem no dia seguinte, a deixando feliz. Yonka nota, pega o celular e lê em alto e bom som a mensagem, alegando que se o encontrar, não terá piedade dela, mas Sisek não dá a mínima. Em sua casa, Gulfen confirma que tomou os remédios que ele receitou e que amanhã fechará negócios. Omer confirma que está tudo seguindo bem. Eles atendem a porta e dão de cara com Salih, que diz Alid lhe disse o que aconteceu e se sente culpado. Alid diz que apenas lhe disse pelo bem, mas Gulfen pede que não se meta no que não lhe importa e a governanta se retira. Gulfen pede que Salih não se estresse, alegando que Guru é uma boa moça e que foi ao lugar enviada por ela e que Akif não soube se comportar, alegando que a jovem é uma boa moça e pede perdão por ter a posto numa situação incômoda. Salih agradece por esclarecer tudo e se retira. Omer questiona se não está irritado com Guru e Gulfen explica que mentiu apenas para que Salih não se alterasse e ele a elogia, se despedindo e se retirando. Ela acha perfeito e parte. Yonka continua repetindo que Sisek se arrependerá de tudo caso se encontre com Taner, mas Sisek deixa claro que não é como Guru. Yonka se irrita com o choro de Guru e manda parar, alegando que ela não pode fazer tudo o que quiser. Mesud chega e Sisek questiona o que disseram a Salih. Mesud revela que a irmã é inocente e que Akif é o culpado. Sisek questiona o porquê de Gulfen ter ajudado e Guru diz não saber. Yonka diz que ela deveria ser agradecida a Madame por ter feito de tudo para seu pai não se alterar. Guru se questiona como explicará isso a Omer. No dia seguinte,
Guru pede que acredite nela pois é inocente, mas Homer se irrita e diz que ela não lhe deve explicações, adentrando o carro e partindo. Guru fica desolada o vendo partir. Akif pede que fale com Gufen, mas Caide diz que deve esperar pois isso a afetou bastante. Akif diz que é uma besteira, mas Caide diz que deve ter cuidado com Guru, pois mesmo sendo filha do jardineiro, é ambiciosa e se esconde atrás da cara de inocente. Também diz ter uma proposta e confirma que ele está mal de dinheiro depois da compra do hotel, e sugere que façam um contrato que os beneficiem, citando ceder o hotel que tem por 5 anos, para que assim administre e fique com os lucros, pedindo em troca que mantenha Guru afastada de Homer e questiona se pode fazer isso. Oscar arruma as coisas no ateliê e Guru chega questionando sobre mandá-la para o escritório de Akif, já que foi ela mesma que mandou, mas Oscar nega tudo. Gufen chega e questiona sobre o que estão falando e Oscar desmente todas as afirmações da mocinha. Gufen diz que discutirão sobre isso depois e leva Guru consigo. Mert senta e diz que Guru nunca mente, pedindo que conte o que aconteceu. Oscar diz que desde que eles chegaram, esse lugar é uma confusão. No escritório, Gufen diz estar decepcionada e Guru diz saber que a considera culpada e agradece por proteger seu pai sobre tudo, alegando que renunciará hoje mesmo ao trabalho se não a querer ali. Gufen permite que sente e diz que esse é seu negócio e toma todas as decisões ali, relembrando que a encarregou do catálogo masculino e Guru rasga elogios para Madame, alegando que fará de tudo para honrar a confiança, mas não entende o porquê de Oscar mentir. Gufen diz acreditar mais em Oscar no que nela e pede que retorne ao trabalho. Guru relembra que Akif pode confirmar tudo, mas Gufen pede que pare pois tem um limite para tudo, exigindo que esqueçam tudo e que retorne ao trabalho. A jovem parte. Guru fala com Akif para se encontrar e parte. Mert grita questionando o que há entre os dois e não entende o porquê de não saber de nada. Oscar parte e adentra o escritório, revelando que Guru foi encontrar com Akif. Gufen agradece e acha perfeito, vendo Guru partir pela janela. Ela liga para Homer e o convida para almoçar no restaurante de marisco, e pede que chegue 1 hora antes para falarem antes. Eles acertam tudo e ela encerra a ligação. Caide agradece a informação e vê Yonka se aproximando. Yonka diz querer falar urgentemente com ela e Caide fica surpresa por ela dirigir a palavra. Yonka cita o neto dela e conta que Taner está cortejando a Sisek, sua irmã mais nova. Caide não dá a mínima, mas Yonka pede que detenha essa relação o quanto antes, ameaçando acabar com a vida de todos. Caide continua sem dar atenção, mas Yonka exige que os deixem em paz e continua ameaçando. Caide parte. Yonka acha perfeito. Na cozinha, Alide diz que deveriam agradecer tudo a Gufen, alegando que deveriam ter mais vergonha na cara. Jenner adentra e a governanta parte. Mesud acha horrível e conta que Alide continua insuportável. Jenner chega para animar e questiona se tem fome, pois quer cuidar dela, confirmando que está a convidando para comer. Ela diz que podem ir agora mesmo para que seu pai não os encontre e pede que vigiem. Eles partem. Guru caminha pelo porto e se informa sobre qual é o barco de Akif. Ela rejeita a ligação e parte. Ela chama por Akif e ele se aproxima, dizendo sentir bastante. Ela relembra que deve explicar tudo a Gufen, mas Akif diz que ela não quer falar com ele, mas garante que resolverá todo o mal-entendido, questionando o que acontece entre ela e Homer, pois também falará com ele, pois tudo é sua culpa e quer ajudar. Guru fica grata e se despede enquanto Akif diz que a manterá informada e a vê partir. Akif liga para Homer e se apresenta, contando que Gufen não quer atendê-la, contando que Guru complicou tudo e pede que explique tudo a Gufen. Homer pede perdão, alegando que não pode atender e Akif pede que fale com Gufen. Homer encerra a ligação, vê Guru pegar o táxi e relembra as palavras de Akif sobre ela ter ido encontrar.